Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade a um trabalho que a gente já vem fazendo juntos aqui, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a segunda obra de Kardec dentro da codificação. E no caminho, deslocando de casa até aqui no centro, nós vínhamos ouvindo, eu diria que talvez os protagonistas do movimento espírita brasileiro, dentre eles Haroldo Dutra, que é um ícone, para quem deseja se desenvolver e aprofundar nos estudos, especialmente na missão de divulgar a doutrina espírita através da palavra. Eu diria que talvez um dos maiores oradores também, não só um dos maiores estudiosos. E eles vinham fazendo um estudo desse mesmo capítulo que a gente vai tratar juntos aqui. E eu fiquei bastante satisfeito porque eu já passei por todo esse livro no culto ao Evangelho no Lar, que faço todos os domingos com a minha família. E lá a gente tem esse costume de olhar para os capítulos que já se passaram, tentando entender por que Kardec colocou aqueles ensinamentos em determinada ordem. E aí, uma dessas estudiosas que estava no vídeo que eu vinha assistindo no caminho, ela chamou atenção para isso. Falou, muita gente às vezes pega o Evangelho segundo o Espiritismo e por desconhecimento, ou talvez por excesso de apego ao Evangelho, ao Novo Testamento, ou seja, aos registros dos apóstolos sobre a cronologia do que Jesus viveu aqui na Terra, acredita que isso tem alguma ligação direta em termos de tempo com as experiências de Jesus. E não tem. Kardec colocou aqui os capítulos de maneira que a gente pudesse mergulhar com a maior facilidade possível nos ensinamentos de Jesus, acompanhando de maneira pedagógica realmente e mergulhando naquilo que a doutrina espírita tem para nos trazer como essência. Então, 5 meses atrás, a gente começou o estudo desse livro com um capítulo cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Então eu sempre acho importante a gente gastar alguns minutinhos tão raros, aqui desse momento, com uma breve revisão. A gente passou por um capítulo chamado Não Vim Destruir a Lei, que tem por essência, por mensagem principal, o seguinte: aqui você não vai encontrar nada do contrário daquilo que Jesus ensinou. Então quem pega pela primeira vez um livro, a pessoa não é espírita. Imaginem, tendo o primeiro contato com os ensinamentos de Kardec, ela olha e fala assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que será que fala aqui? Aí ela abre, não vim destruir a lei. Isso já é uma paz para aquele leitor inicial, ou seja, calma, amigo. Aqui você não vai encontrar nenhuma heresia. No capítulo 2, ele vai falar assim, então do que eu vim falar? Eu vim falar da verdadeira vida. Por isso que o nome do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Porque Jesus não veio tratar das coisas do homem, veio tratar das coisas do céu. Veio para nos ensinar aquilo que tem a ver com a nossa verdadeira vida. No capítulo 3, o título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, não tem só a Terra. Existem vários planetas, várias escolas por aí. Outros espíritos estão se desenvolvendo ao redor do universo. O universo ele é gigantesco e a gente tratou isso um pouquinho aqui. Está tudo registrado, essas palestras todas estão disponíveis lá no YouTube, no nosso banco de palestras. Então o capítulo 3 tem essa mensagem principal. O desenvolvimento dos espíritos ao redor do universo não se restringe ao planeta Terra. Há muitas moradas na casa de meu pai. Tem planetas de todos os níveis de evolução. E aí a gente passa para o 4º capítulo, que perdão. Há muitas moradas na casa de meu pai, o 3º capítulo, e depois a gente vai falar da reencarnação. E o título do capítulo é Ninguém poderá vir a mim se não nascer de novo. E aí a gente tratou da reencarnação. Então, os 4 primeiros capítulos são uma base. Basicamente, tudo poderia se resumir. Só que agora, no 5º, aí a gente já vai começar a entender por que o apelido
da doutrina espírita é a doutrina da felicidade. Porque agora a gente vai começar a trazer um pouco de consolo para os corações aflitos que buscam, seja lá intercâmbio com os espíritos, com os entes queridos que já se foram e acabam chegando aqui por curiosidade, ficam pela mensagem. O motivo pelo qual a pessoa entra por aquela porta, para nós não importa. O que importa é que a pessoa fique porque está pronta, porque o seu coração já é terreno fértil para a semente que tem para ser plantada. Pelos espíritos que trabalham nessa casa, pelos trabalhadores que honram essa casa diariamente, mantendo as portas abertas, pela mensagem que a gente vai encontrar nas obras. É isso que importa para nós, e não o motivo que traz ninguém até aqui. Então, meus amigos, quando a gente diz assim, bem-aventurados os aflitos, só que se a gente for lá buscar nas bem-aventuranças, no sermão, não teve isso. Não tem essa hora que Jesus fala isso, bem-aventurados os aflitos. Tem o quê? Vou aqui na página 71, que é onde começa o capítulo 5, e a gente vai encontrar lá, Kardec, muito perspicaz, fez um apanhado. Ele juntou, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm fome e sede, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem, porque o reino dos céus é para eles. E juntou essas bem-aventuranças e concatenou em bem-aventurados os aflitos, para que a gente pudesse entender que as aflições, na verdade, são uma ferramenta para o nosso desenvolvimento. E aí, o capítulo já vai começar basicamente dividindo as aflições em dois grandes grupos. Resumindo mesmo, como se não houvesse outro tipo, tá? Outro tipo de aflição. Apenas em dois grandes grupos. E as causas dessas aflições podem ser duas, primordiais. Aflições com origens atuais ou com origens no nosso passado. Eu acho que fica claro da gente tentar projetar, seja lá a nossa própria história ou a história das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas, quantos problemas a gente não assiste diariamente que a gente sabe que poderiam ter sido evitados por um ajuste de conduta agora, num passado bem recente, ou até mesmo no presente, ou um problema futuro que a gente está vendo que vai acontecer, mas é apenas um ajuste de conduta que deixa de ser feito. Quantos pais a gente não vê amargar na velhice a ingratidão de filhos que passaram uma vida de irresponsabilidade, negligência, abandono. Quantos problemas de saúde a gente assiste que seriam evitados, muitas vezes, pela temperança na alimentação, no abuso de substâncias, na busca pelo prazer momentâneo, na saciez dos desejos da carne. Quantos problemas de saúde a gente não sabe, quantos enfermos, né, quantos leitos de hospital não estariam vazios se não fossem os nossos vícios, a nossa busca imediatista pelo prazer da carne. Aí ele vai trazer, assim, a leitura ela é muito rica e eu recomendo, inclusive, que nós não fiquemos aqui só esse nosso momento. Vejam como quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitados seus próprios desejos. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua própria vaidade, acusar a sorte, ou a providência divina, ou a chance desfavorável,
ou a sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria idiotice. Então aqui a gente faz quase que um apanhado, né, de todas as aflições pelas quais muitas vezes a gente se vê passar, que elas têm causa atual, que elas têm causa na nossa própria conduta. É claro que existe um outro grupo também, que são males que a gente vê acontecer ou que nos encontram, sofrimento que muitas vezes bate na nossa porta e que parece assim que chega a desafiar até a justiça divina, desde que o nosso olhar não esteja calibrado. Percebam que se eu configuro a minha percepção apenas para essa vida, para essa encarnação, eu não consigo ter uma noção correta do todo. E aí eu não consigo compreender como que o equilíbrio divino estaria sendo executado olhando somente para uma encarnação. Muitas vezes, a capacidade de enfrentar o sofrimento com resignação está ligada à nossa capacidade de calibrar o nosso olhar para o todo. E isso é tão importante, meus amigos, que se a gente não desenvolve isso no dia a dia, quando a gente enfrenta um problema grande demais, isso pode nos levar ao suicídio, à loucura. Porque se a gente não exercita a capacidade de expandir a nossa consciência, o nosso grau de consciência, quando a gente se vê diante de um problema que parece grande demais, a gente não está pronto para se afastar dele o suficiente para perceber que ele é apenas um pedaço do grande todo infinito que é a nossa história, a nossa trajetória. E se a gente não consegue vislumbrar final ou saída para um determinado problema, a gente acaba sucumbindo e achando que aquela dor não vai ter fim. Normalmente, pessoas que atentam contra a própria vida, que é o maior crime que um espírito pode vir a cometer, é a maior falta que a gente pode vir a cometer perante as leis divinas, normalmente esse espírito não quer morrer. Lembrem-se sempre disso, meus irmãos. Quem pensa, quem comete suicídio, não quer morrer. Quer acabar com a dor. São coisas totalmente diferentes. São desejos diferentes. E por não ver saída, por não conseguir encontrar uma luz, muitas vezes, em um estado de confusão mental, influenciado por devedores de outrora, ou até por uma própria inclinação, se deixa levar por um caminho que vai trazer o resultado oposto ao resultado que ele espera. Vai trazer muito mais dor. Abreviar a própria existência é caminho direto para um período enorme de tormenta. É o caminho mais curto para o sofrimento por muitos e muitos anos. Nos trará o resultado oposto, completamente oposto. E aqui é onde muitos de nós precisam desenvolver esse olhar mais empático, mais amoroso, de entender que são coisas diferentes. Muitas vezes quem não está enxergando saída para aquilo é porque está olhando para o problema muito de perto. Está com as ideias tão tumultuadas, tão enoveladas, como se fosse um novelo de lã mesmo. Vamos pensar numa linha de anzol que está embolada e a gente precisa desembolar para utilizar. Se eu ficar olhando de perto demais, eu não consigo, eu preciso me afastar daquilo e olhar para o todo. E entender que uma encarnação é como se fosse um dia na verdadeira vida. Essa é apenas uma encarnação que está sendo tortuosa. A minha vida não é assim. A minha história não se resume a esse momento de dor, a esse momento de aflição. Olhemos, meus amigos,
para as aflições como sendo a justiça divina equilibrando o bem e o mal na terra. Todos os erros que nós já cometemos, todo o mal que nós já causamos, e não se enganem, todos nós já causamos mal a alguém ou a nós mesmos em algum momento da vida. O mal que a gente causa ao outro, algumas vezes a própria justiça do homem nos faz reparar. Então, se eu assassino alguém, se eu roubo, né? Pode ser que a justiça divina me obrigue a reparar aquele mal ainda mesmo em vida. Quando não, a justiça divina certamente o fará. Mas o mal que eu causo a mim mesmo, não. Esse mal somente a justiça divina me fará encontrar com ele. E aí, meus irmãos, nessa caminhada entre o bem e o mal, a justiça divina vai agindo de maneira que a gente passe a começar a ser mais consciente e responsável nas nossas escolhas. E é justamente esse processo que nos faz mais maduros. Se a gente não fosse responsável por aquilo que faz, qualquer caminho estava bom, qualquer escolha era a escolha certa. Por que eu pegaria o caminho reto se a porta é mais estreita? Se não houvessem consequências para isso. Qual que seria o sentido disso? A porta ela é mais estreita justamente porque eu preciso me adequar, me enquadrar na conduta que se espera do grupo espiritual que está sendo formado para viver o mundo que nós estamos juntos desenhando aqui na Terra e que outros espíritos estão desenhando no universo afora. Esse é um planeta de provas e expiações. Ainda. Então, se a gente olha para Deus como se fosse o regulador das nossas dívidas e créditos, então, encaremos as aflições, né, o sofrimento ou as dificuldades como uma belíssima oportunidade de quitar uma imensa dívida por uma pequena parte daquilo que nós cometemos, caso enfrentemos essa dificuldade com resignação. E aí Kardec vai nos ensinar nesse mesmo capítulo que essa combinação de sofrimento mais resignação, essa é sim o atalho para a felicidade. Nada vai nos levar mais rápido e direto para a felicidade do que encarar com resignação as dificuldades. Por isso que esse é o apelido da doutrina espírita, a doutrina da felicidade, porque ela nos ensina a desenvolver um novo olhar para o sofrimento. A dificuldade ela é nossa amiga. É através dela que a gente se impulsiona, que a gente explode a nossa existência, que a gente expande a nossa consciência. Quando a gente aproveita um momento de muita dificuldade ou de muita dor e consegue utilizar aquele momento de expiação, então esse é um planeta de provas e expiações, vamos contextualizar. Provas, experiências que nós iremos provar que já vencemos um determinado vício ou uma determinada habilidade, qualidade, já detemos aquilo gravado no nosso espírito. Expiação, somos nós consertando as lambanças, perdão pelo termo, que cometemos no passado. Quando a gente consegue transformar uma experiência expiatória e a gente passa por ela com uma resignação tamanha que ela serve inclusive de prova, aí a gente zerou o game. Aí a gente 10 naquela provinha. Porque a gente pegou uma oportunidade de consertar algo que a gente já estava devendo e passou por aquilo com tamanha fé e resiliência e agradecendo ao Senhor por aquela oportunidade de resgate. Que aquilo ali é como se fosse, imagina o nosso corpo muito sujo, o nosso perispírito muito sujo, fruto do nosso próprio padrão vibratório. E ao passo que a gente vive pequenas experiências como essa, é como se a gente expelisse um pedaço dessa sujeira e a nossa luz interna pudesse brilhar de fato e
e ser emanada para fora. Então a gente joga fora um pedacinho daquela casca suja que envolve o nosso perispírito e a nossa luz passa a transparecer. Imaginem então um mundo feliz, ou o próximo, a Terra, quando deixar de ser um planeta de provas e expiações, passará para a fase de ser um planeta de regeneração. Mas lá na frente, um dia, isso, sem dúvida alguma, né? A gente só não sabe em quanto tempo e não sabemos também, né, se nós estaremos lá. Um dia seremos um mundo feliz aqui na Terra, que aí já está num patamar bem acima daquilo que a gente está galgando hoje. Mas imaginem que um mundo feliz é como se fosse um novo continente e todos nós aqui que estamos aqui nesse salão hoje, estamos chegando de uma viagem num navio. Só que aí nesse navio, durante a nossa grande viagem, teve uma peste, uma epidemia. Pensem no sofrimento como forma de nos curar dessa doença. E a gente não vai poder aportar do navio quando chegar no novo continente se a gente estiver carregando com a gente o vírus, ou a doença, ou o agente causador dela. Porque não seria justo com quem nos recebe. Nós seríamos motivo de desequilíbrio naquele novo local que foi construído. Nós precisamos olhar para o nosso processo de amadurecimento como um processo de adequação. Essa é uma construção conjunta. Nós estamos todos juntos nos preparando para viver em um mundo onde não haja mais espaço para esse egoísmo tão infantil e instintivo que a gente vive hoje. Então, se a gente ainda escolhe uma conduta essencialmente egoísta, não terá espaço para nós aqui. Qual vai ser o caminho? O sofrimento. O sofrimento. Nós seremos arrastados até que a dureza e o sofrimento e a tristeza e experiências de muita angústia nos mostrem que o mundo não gira em torno de nós mesmos. Vocês já ouviram a frase de que não existe remédio melhor para quem é autocentrado do que trabalhar em prol do outro? Quando a gente acha que os nossos problemas são grandes demais, dá um pulinho aqui no centro segunda-feira, acompanha a equipe que faz a distribuição da verdura, vamos lá dar uma olhadinha na situação daquelas famílias para a gente ver o tanto que a gente é abençoado lá na nossa casa. Pessoa que está esperando, né? Esperando sem ter a certeza de que se vai ter alguma coisa para colocar na panela. E toda semana é isso, não é transitório. Toda semana é isso. Não existe remédio mais rápido para o nosso próprio egoísmo do que trabalhar em prol de outras pessoas. Que seja por 15 minutos por semana, meia hora. É uma dose semanal que a gente bebe de altruísmo, para que a gente possa tirar, descalibrar a nossa visão de nós mesmos e colocar a nossa visão onde ela tem que ir, que é o caminho da luz, que são os ensinamentos do Cristo. Quando a gente fala de causas anteriores das aflições, né, a gente está mencionando coisas que parecem sem explicação, sabe? Quando a gente vê um ser, né, que vive uma encarnação de 20, 30, 40 anos com uma paralisia cerebral, quando a gente vê a fatalidade da perda de uma criança do seio de uma família, de um assassinato daqueles, assim, a pessoa que vive uma vida que a gente considera ser uma vida ilibada, uma vida honrosa, e de repente a pessoa desencarna sem a menor explicação, e aqueles que estão em volta ficam ali num sofrimento enorme. De acordo com a lei de causa e efeito, a causa sempre vem antes do efeito. Sempre vem antes do efeito. Então, se eu já vejo o efeito nessa encarnação, se desde o início dessa encarnação eu já verifico o efeito, o que isso significa, meus irmãos? Que a causa ela é anterior a essa encarnação. Então, isso são resgates, são experiências
ou impostas ou solicitadas pelo espírito que a experimenta. Então, no caso de impostas, a gente está falando de espíritos endurecidos no egoísmo, na maldade, no orgulho, na vaidade. Quando a gente fala de experiências dolorosas solicitadas pelo próprio espírito que as vivencia, então a gente está falando de espíritos verdadeiramente arrependidos das experiências pelas quais passou. Em determinado momento do capítulo também, Kardec vai nos lembrar de uma ferramenta brilhante da bondade de Jesus, que é o governador e arquiteto da experiência de vida aqui na Terra, que é o esquecimento do passado. E de fato é brilhante. Pensemos juntos aqui como nos faz bem às vezes para a gente poder encarar um problema de frente, a gente poder tirar uma boa noite de sono e ao acordar muitas vezes venha a inspiração ou a calma de coração que a gente precisa para encarar aquele problema de frente, falar, tá, hoje é um novo dia, vamos lá, tudo vai ser melhor, tudo pode ser melhor. O esquecimento do passado é parecido, meus irmãos. A gente precisa lembrar que ele é momentâneo. As experiências que a gente viveu nas outras encarnações, elas não se perderam no tempo, elas ficam marcadas no nosso perispírito. A gente apenas não tem acesso temporariamente a elas, e tem um porquê muito claro para isso. Normalmente, as nossas maiores diferenças, elas vêm encarnadas mais próximos de nós possível. Na nossa família consanguínea, a gente não tem só os nossos maiores afetos. Normalmente, a gente tem ali os nossos maiores desafetos também. Não é só um ninho de brigas, não é isso. Mas é normal que um dos nossos maiores desafetos, ou mais de um, venha encarnado no mesmo seio familiar. Imagine se a gente fosse lembrar de tudo que aconteceu na última encarnação, gente. Se a gente fosse lembrar, às vezes, de ódio, traição, vingança, assassinato, roubo, todo tipo de lesão que a gente puder imaginar, como é que a gente ia reescrever isso? A gente ainda não tem maturidade para isso. Nós não estamos prontos para não utilizar dessa ferramenta que, na verdade, é uma manifestação da bondade de Jesus, que é o esquecimento momentâneo do passado, momentâneo. O espírito, quando ele volta para a erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, para aqueles espíritos que ainda precisam compulsoriamente reencarnar, quando ele retorna para a erraticidade, gradativamente, de acordo com o seu grau de evolução moral e espiritual, ele vai recobrando o acesso às suas experiências anteriores, desde que aquilo também não vá significar ensejo para mais falhas de conduta. A calma e a resignação, eu deixei isso aqui anotado porque essa talvez seja a grande mensagem do dia, juntamente com a questão da resignação ser o remédio para a loucura e o suicídio. A calma, somada com a resignação, diante de momentos de dor, são a nossa principal ferramenta de impulso. Quando a gente fala de causas atuais de aflição, a gente tem total controle sobre isso. Vício, ajuste moral, ajuste de conduta, temperança nos desejos, controle dos desejos. A gente tem total controle sobre isso. A gente pode até se enganar que não tem, mas a gente tem. Quando a gente está falando de causas anteriores de aflição, são coisas que já foram programadas, muitas vezes até mesmo com a nossa colaboração, no nosso processo de planejamento encarnatório, então a gente não tem muito controle sobre as coisas que acontecem conosco. Isso serve para a vida, meus irmãos, de modo geral. Nós não temos controle algum sobre aquilo que acontece conosco, mas a gente tem total controle sobre a forma como nós reagiremos a isso. Total. Pode acontecer o que for na nossa vida. O que vai determinar não é o que aconteceu, e sim a forma como eu reagi àquilo que aconteceu. Quanto maior for a tragédia, quanto maior for o momento de aflição, somado a quanto maior for a minha paz diante daquilo,
a minha resignação e a minha certeza de que Jesus está no controle de tudo e eu não passo por nada que eu não precise ou mereça, eu posso transformar uma dívida em um enorme impulso. Imaginem, de fato, é dar um salto evolutivo. Por isso, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Por quê? Quem, com resignação, encara uma vida difícil aqui na Terra, ao encontrar Vamos mentalizar aquela figura bem clássica do porteiro, lá na porta do paraíso, nos recebendo depois da morte. E aí a gente chega lá e fala assim, oi, cheguei. Seja bem-vindo, meu filho, vem cá gozar do paraíso, porque sua vida foi sofrida e você encarou com bastante resignação e calma. Seja bem-vindo. Aquele de nós que levou uma vida aqui fácil demais, 100% focada naquilo que lhe dava apenas prazer, totalmente egocentrado, já viveu a sua recompensa aqui na Terra, meus amigos. Ao chegar lá, o porteiro dirá para ele, a ti não há recompensa alguma a oferecer. Volte e cumpra novamente a sua tarefa. Muito obrigado, meus irmãos. A parte 1 desse capítulo finaliza aqui. Ele é o maior capítulo do livro e nós decidimos, na preparação, fazer em 2 partes. Então, no nosso próximo encontro, no mês que vem, teremos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 2. Fiquem todos com Deus.